pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo. Nós vamos agora estudar sobre o lamarckismo, tá? Nós vamos entender quais eram as ideias de Lamarck. Lamarck era um grande pensador evolucionista. Nós vamos falar um pouco sobre ele, tá? Quem foi Lamarck? Vamos falar sobre as suas ideias, quais são os seus principais argumentos a respeito da evolução. E aí a gente vai trazer um resumo no final da aula, a gente vai trazer um resumão geral sobre as suas ideias, tá? Bem, quem foi Lamarck? Esse é o nome dele aqui, ó, esse nome estranho, né? Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet. Olha que nome estranho. E como a gente pode ver ali, ó, Cavalier de Lamarck ou Cavaleiro de Lamarck, tá? E, pessoal, ele nasceu em Besançon em 1º de agosto de 1744, em Paris, tá? E morreu em Paris em 28 de dezembro de 1829. A sua idade nem nos importa muito, a gente tem que entender quem é esse cara. Bem, ele foi um naturalista, tá? Francês, que desenvolveu o lamarckismo. Pessoal, naturalistas, eles eram cientistas que estudavam a natureza, né? Estudavam os seres vivos. E ele desenvolveu uma série de pensamentos que terminou sendo resumido no que a gente chama de lamarckismo, que é uma teoria da evolução, agora desacreditada. Mas na época dele, ele teve, era considerado fortes argumentos, tá? Foi ele que de fato introduziu o termo biologia, né? Então, essa palavra biologia significa estudo da vida. Embora a ideia de que a vida não fosse fixa, mas mudasse ao longo do tempo, já existia antes de Lamarck. Ou seja, essa ideia que os seres vivos sofrem alterações ao longo de milhares e milhares de anos, elas não foram primeiramente definidas por Lamarck, não. Existiram outros evolucionistas antes de Lamarck. Lamarck, inclusive, ele veio primeiro do que Charles Darwin, tá? Só que os primeiros cientistas que trouxeram argumentos assim mais fortes, né, o primeiro a ter esses argumentos mais fortes foi esse cara aqui, o Lamarck. E a gente vai entender quais eram esses argumentos, tá? Lamarck, ele é originário da baixa nobreza, daí o título de cavalheiro, né? E Lamarck, ele pertenceu ao exército, interessou-se por história natural e escreveu uma obra de vários volumes sobre a flora da França. Isto chamou a atenção do Conde de Buffon, que indicou para o Museu de História Natural em Paris. Após ter trabalhado durante vários anos com plantas, Lamarck ele foi nomeado curador dos invertebrados, que é mais um termo introduzido por ele, essa palavra invertebrado, tá? E começou uma série de conferências públicas. Antes de 1808, ele era um essencialista que acreditava que as espécies eram imutáveis. Então ele acreditava no fixismo. Então ele não era ainda evolucionismo aqui, né? Antes de 1808. Mas graças ao seu trabalho sobre os moluscos na bacia de Paris, ficou convencido da transmutação das espécies ao longo do tempo e desenvolveu a sua teoria da evolução, apresentada ao público em 1809 no seu livro intitulado aqui em latim Philosophie Zoologique, né, que significa filosofia zoológica. Zoológica tem a ver com zoologia, né, estudo dos animais. Pois bem, então como a gente pode ver, ele estudava tanto a variabilidade dos seres vivos que ele se convenceu de que o fixismo não era uma teoria que poderia ser aceita. Vamos lembrar o que é o fixismo, né? Fixismo é aquela ideia de que os seres vivos atuais, eles são exatamente iguais aos indivíduos que existiram há muito e muito tempo, lá no início do momento em que o planeta foi formado, em que passou a existir os primeiros seres vivos, tá? Então, essa ideia aí, ela foi lançada por terra, né? Inclusive, a gente tem os registros fósseis para nos comprovar isso. E Lamarck, ele teve essa comprovação, não apenas por meio de registro fóssil, como também ele estudava os seres vivos na sua
plenitude, ele conseguia analisar esses animais, esses vertebrados e invertebrados, e ele fazia ali comparações e percebia que dentro de uma mesma espécie também existia variações, tá? Agora, vamos falar um pouco sobre as ideias defendidas por Lamarck. Como eu já falei para vocês, ele é evolucionista. Mas como é que é o evolucionismo de Lamarck? Bem, a primeira ideia dele, que ele traz, é o seguinte: as partes do corpo extensivamente usadas por um organismo desenvolvem-se, e as que não são, elas atrofiam-se. Ou seja, ele trouxe a lei do uso e do desuso. Então ele diz o seguinte: olha, quando você usa um órgão excessivamente, esse órgão vai crescer, ele vai se desenvolver mais, tá? Imagina a seguinte situação, ele trouxe, eu posso até citar para vocês aqui um exemplo. Segundo Lamarck, o patinho, antigamente ele tinha a sua pata, não tinha aquela membrana interdigital, né? Aquelas membranas que servem, que ajudam a ele conseguir nadar. Então era o dedo separado, não tinha essas membranas. De tanto os patos usarem ali as suas patinhas para ele nadar, né, ao longo de milhares e milhares de gerações, os diferentes patinhos que existiram foram acumulando, né, foram usando tanto esse órgão que ele começou a ficar mais desenvolvido. E de tanto ficar desenvolvido, esse órgão foi crescendo. Aí na primeira geração cresceu um pouquinho, porque ficou mais desenvolvido. Aí os filhinhos desses patinhos aqui herdaram essas membranas um pouco crescidas, e aí elas continuaram utilizando, né, esse órgão, e foi se desenvolvendo até depois de muitas e muitas gerações, os descendentes agora tinham o quê? As suas membranas interdigitais altamente desenvolvidas. Então, ele usou demais esse órgão. E esse órgão agora cresce. Como ele cresceu, isso a gente diz que é uma nova característica que surgiu, né, pessoal? Então, a gente chama de lei do uso e desuso. Se você usa um órgão excessivamente, ele se desenvolve. Se você usa esse órgão pouco, ele vai se atrofiar. Vou trazer uma ideia de desuso aqui para vocês. Sabe, as cobras. Você sabe que cobra não tem patinhas, tá? Mas existem algumas cobras que apresentam ali próximo ao final da sua cauda, né? Ela vai apresentar esporões, ok? E acredita-se que esses esporões seriam patas que sofreram atrofiamento, diminuíram. Porque os ancestrais das cobras teriam usado pouco os seus membros e esses membros agora sofreram atrofia. Essa é a lei do uso e desuso segundo Lamarck, tá? Então, usando um órgão, se desenvolve. Não usando um órgão, ele se atrofia. Vou dar mais um outro exemplo aqui para vocês, tá? Para falar sobre lei do uso e desuso. Você já ouviu falar do apêndice? Apêndice vermiforme. Fica mais ou menos nessa região aqui, tá? O apêndice, no ser humano, ele aparentemente não tem nenhuma função. Tanto é que se você tirar o apêndice, não vai lhe fazer falta, tá? Por quê? Esse apêndice ele não tem função. Ele seria como se fosse um órgão vestigial, assim como no caso do esporão das cobras. É considerado um órgão vestigial. O que é um órgão vestigial? Segundo Lamarck, é um órgão que sofreu atrofiamento e perdeu função, tá? E que um ancestral comum que nós teríamos tido deixou de usar esse órgão e ele agora ficou ali só de enfeite, ok? Então essa é a lei do uso e desuso. As características que um organismo adquire ao longo da sua vida pelo uso e desuso, elas são transmitidas à sua descendência. Então, primeira ideia de Lamarck, lei do uso e desuso. Segunda ideia, lei dos caracteres adquiridos. É isso que eu acabei de ler para vocês.
que a lei dos caracteres adquiridos diz? Vamos voltar para a ideia do patinho. Olha só. O patinho usou demais a sua pata, ele usou e ela se desenvolveu mais, né? As membranas. Então, agora essa característica que ele adquiriu, que é a presença de membranas interdigitais, agora ele vai passar para o seu descendente. Então, uma característica que ele adquiriu em vida, ele passa essa característica para o seu descendente. É isso que o Lamarck mencionou. E, inclusive, a gente pode até mencionar aqui sobre o porquê das girafas atuais terem um pescoço grandão, né? Segundo Lamarck, as primeiras girafas tinham um pescoço curtinho, tá? E elas, de tanto usarem esse pescoço para tentar alcançar as árvores de grande porte, esse pescoço delas começaram a ficar mais desenvolvido. Essa daqui, ó, usou muito o pescoço, ele ficou mais inchado, mais desenvolvido, se desenvolveu, lógico. E aí, ela conseguiu sobreviver, porque ela conseguiu alcançar um pouco essa folhagem. Ela teve descendentes e essa característica nova, que é o pescoço mais desenvolvido, ela passou para o seu descendente. Isso foi acontecendo por muitas e muitas gerações, segundo Lamarck, e chegou um momento, até as gerações atuais, em que as girafas agora têm o pescoço longo. Por quê? Foram pequenas alterações que teriam sido adquiridas ao longo dessas gerações e foram se acumulando até chegar à geração atual. Ou seja, pela lei do uso, né, o pescoço foi desenvolvido e pela lei dos caracteres adquiridos, essa nova característica que ela adquiriu, ela passou para a sua descendência. Ok? Então, resumindo, pessoal, a respeito das ideias de Lamarck, a gente traz esse quadro aqui para a gente simplificar tudo que eu acabei de mencionar para vocês. Vamos lá. Segundo Lamarck, o ambiente ele vai trazer a necessidade de o indivíduo adaptar. De que maneira? Promovendo uma modificação ambiental. Vou voltar para o exemplo das girafas. Olha só. Vamos imaginar o seguinte. Essas girafas que tinham um pescoço curtinho, elas conseguiam alcançar as árvores de pequeno porte. Mas imaginemos que o ambiente nessa época teria sofrido uma grande alteração em que as árvores de pequeno porte teriam morrido e teriam sobrevivido somente as árvores de grande porte. Então, aquelas girafas que não se adaptaram a essa nova realidade, elas morreram. Enquanto que outras, ao desenvolver o seu pescoço, conseguiram se alimentar das árvores de grande porte e conseguiram passar essa característica adiante. Então, olha só, o ambiente apresentou uma modificação. Então, modificação ambiental. Essa modificação ela vai trazer uma necessidade do indivíduo de estar adaptado. Se o indivíduo não estiver adaptado, ele morre. Então, o Lamarck, ele trouxe, pessoal, uma ideia muito importante sobre a evolução. A ideia de adaptação. Essa foi a sua principal contribuição, que inclusive ela também é usada por Charles Darwin, só que de uma outra maneira. Embora o lamarquismo não seja uma ideia vigente, ela trouxe como contribuição a necessidade dos seres vivos de estarem adaptados. Ok? Quem não está adaptado não sobrevive e, consequentemente, quem não sobrevive não consegue propagar as suas características hereditárias. Ok? Então, essa necessidade de adaptação, ela vai trazer um novo comportamento. Voltando, por exemplo, da girafa. As árvores de pequeno porte desapareceram. Qual foi o novo comportamento da girafinha, segundo Lamarck? Elas agora começaram a tentar esticar o pescoço para tentar alcançar as árvores de grande porte. Um novo comportamento. Então, vamos lá. Necessidade de adaptação vai gerar um novo comportamento. Esse novo comportamento, pessoal, ele vai fazer com que o indivíduo promova a lei do uso e desuso, certo?
ele vai usar um órgão demais, ou então ele pode não usar um determinado órgão. Tá? Então, se ele usar o órgão excessivamente, esse órgão vai ter um desenvolvimento, tá? Ele vai desenvolver. Agora, se o órgão não sofrer nenhum tipo de uso, ou seja, se ele tiver o desuso, ele vai sofrer a atrofia. E aí, consequentemente, ele vai ter uma tendência de desaparecer ao longo das milhares e milhares de gerações, tá? Essa lei do uso e desuso, que traz esse desenvolvimento do órgão ou atrofia do órgão, promove uma modificação no organismo, certo? O organismo vai ter o seu corpo modificado porque ele vai ter um determinado órgão que vai ter se desenvolvido ou determinado órgão que não vai ter se desenvolvido, vai sofrer atrofia, tá? Então, o que vai acontecer? Essa modificação do organismo, pela lei da herança dos caracteres adquiridos, ela vai promover a transmissão da característica a quem? Aos descendentes. Pessoal, a ideia de Lamarck, ela só é possível se a característica que o indivíduo adquire em vida for transmitida. Será que a lei do uso e desuso ela não acontece? Com certeza. Pega uma barra de ferro e começa a levantar aí até você ficar cansado. O que vai acontecer com o seu braço? O seu braço vai ficar mais forte, né? Vai ficar musculoso. Pela lei do uso, ele vai ficar forte. Vai se desenvolver. Mas será que essa característica vai ser passada para o seu descendente? Então, aí nós vamos ter críticas ao lamarquismo. Ok? A lei do uso e desuso não é verdadeira em todas as situações. E os órgãos desenvolvidos pelo uso sofrem regressão quando deixam de ser usados. As características adquiridas ao longo da vida por um ser vivo afetam apenas a sua parte somática e não o material genético, ou seja, não são transmitidas à descendência. Como eu mencionei para vocês. Pega uma barra de ferro e começa a levantar até ficar cansado. Será que seu filho vai nascer com o braço todo musculoso? Lógico que não. Se ele não, ao longo da sua vida, se ele não praticar esporte, não fizer exercício, ele vai ficar franzino, ok? Porque as características que o indivíduo adquire em vida, ela é uma característica que vai afetar apenas a parte somática. Ela não vai afetar, por exemplo, as células reprodutivas. Tá? E, consequentemente, não vai passar essa característica para o descendente. Quer um exemplo aqui que comprova que a lei da transmissão dos caracteres adquiridos ela não é verdadeira? Tem esse experimento aqui de August Weismann. Tá? O que ele fez? Ele pegou um grupo de camundongos e cortou a cauda dos bichinhos, o rabinho deles. Né? E aí, na primeira geração, ele permitiu que esses ratinhos ali, que estavam com a cauda cortada, se reproduzissem. Foi que ele verificou. Verificou que na próxima geração todos os ratinhos nasciam com a cauda. Ora, segundo a lei do uso e desuso, a tendência é que essa cauda aqui, ela diminuísse, porque ela não foi usada aqui por esses indivíduos dessa geração. Mas aí o que ele fez? Ele pegou os ratinhos que nasceram, né, desse cruzamento aqui, e continuou fazendo a mesma coisa. Ele cortou a cauda de todos eles e permitiu que esses filhotinhos que tinham tido a sua cauda cortada promovesse a reprodução. E aí eles cruzaram, né, geraram novos descendentes e percebeu-se que esses novos descendentes também nasceram com a cauda. Aí ele fez esse mesmo procedimento depois de 20 gerações. E todas as gerações ele notou que todos os ratinhos tinham sua cauda normal. Então aí cai por terra um pouco sobre a ideia de lei do uso e desuso. Na verdade, cai por terra a lei da transmissão das características adquiridas. Ou seja, características somáticas que você adquire em vida, ela não pode ser passada para a descendência. Então essas foram as ideias de Lamarck. Espero que vocês tenham entendido. E a gente está no YouTube, está na plataforma Gonçalves Dias
ali no Instagram. Eu te convido a curtir nas nossas redes sociais. E espero que vocês tenham entendido, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.